Olá, muito boa tarde para você. Olha, mais uma vez, Ibiúna tem um novo prefeito. Por conta de uma liminar do Tribunal Superior Eleitoral, Fábio Belo, que foi o mais votado nas eleições de 2012, assume novamente o cargo. Vamos entender. Fábio Belo teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral porque teria contratado empresas de transporte escolar sem licitação. Quem assumiu na época foi o segundo colocado, professor Eduardo, que teve 3.000 votos a menos, cerca de 16 mil. No dia 6 de setembro de 2013, quase um ano se passou, Fábio Belo entrou com um recurso que o fez ser diplomado e assumir o cargo. Pouco tempo depois, no dia 9 de dezembro, Belo foi afastado por improbidade administrativa. Assim, o professor Eduardo voltou ao cargo e agora deixa a cadeira do executivo. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Ibiúna, que disse, por meio de nota, que por conta da mudança política, mais uma vez, não vai se posicionar sobre o assunto, pois todos os cargos comissionados foram exonerados pelo prefeito Eduardo Anselmo. Quanto à liminar do Supremo, concedida ao candidato Fábio Belo, deverá ser cumprida pelo judiciário local, que ainda não tem data. Nós entramos em contato com a assessoria do TSE, que informou por telefone que a liminar ainda não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico. E quando for, o professor Eduardo tem 3 dias para recorrer, quer dizer, pode mudar o prefeito de novo. O homem suspeito de ter estuprado várias mulheres em São Roque foi preso na noite de ontem em Mairinque. Olha só, ele foi pego na hora em que tentava abusar de uma garota de 12 anos. A Andréa Trevisan está em São Roque por telefone, traz mais informações sobre esse caso. Das 5 vítimas, 4 reconheceram José Carlos dos Santos, de 38 anos. De acordo com a delegada da Delegacia da Mulher de São Roque, uma delas não conseguiu enxergar o rosto do agressor no dia do atentado e, por isso, não teve condições de afirmar. Mas a delegada não descarta a possibilidade de se tratar do mesmo homem. José Carlos dos Santos foi preso em flagrante em Mairinque na noite desta quinta-feira, ao tentar estuprar uma menina de 12 anos. O estudante gritou, pedestres olharam para a rua e a menor conseguiu escapar. José Carlos foi preso e encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. A reportagem você assiste logo mais no Noticidade. Andréa Trevisan, de São Roque. Olha aí, falando em tentativa de estupro, a Justiça determinou que João Machado Rodrigues, de 43 anos, fica preso até a data do julgamento. Ele é o suspeito de ter tentado abusar da garota Jamile Alves dos Santos, de 10 anos, em Pilar do Sul, no último mês de agosto. Ela foi salva pela cachorrinha de estimação, a Kiara. O homem entrou na casa onde a menina mora quando ela estava sozinha e depois que foi chamada pela vítima, Kiara mordeu o agressor. Mas antes de fugir pelos fundos, o suspeito atingiu a cabeça da criança com um pilão de madeira. Na época, ela ficou em coma e permaneceu 10 dias internada no Hospital Regional de Sorocaba. Um idoso de 66 anos morreu atropelado na rodovia Castelo Branco, em Itu. Olha só que tragédia. Segundo a polícia, o homem bateu o carro em outro veículo e não ficou ferido. Mas ao tentar atravessar a pista para chamar o resgate, ele foi atropelado. A vítima chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas não resistiu. O motorista que atropelou o idoso vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Uma viatura da PM se envolveu em um acidente hoje no centro de Tatuí. Segundo a polícia, o veículo atravessava o cruzamento das ruas 15 de Novembro e Capitão Lisboa quando atingiu uma moto. A mulher que pilotava sofreu algumas fraturas e foi encaminhada ao pronto-socorro. Ela permanece internada na Santa Casa da cidade. Um inquérito foi instaurado para apurar de quem foi a infração. 3 suspeitos de explodir caixas eletrônicos em todo o estado, inclusive aqui na nossa região, foram presos. Os suspeitos foram apresentados nesta quinta-feira em São Paulo. Os homens fazem parte do principal grupo especializado em explosões a caixas eletrônicos do estado. Entre os crimes praticados estariam ações em Itu, Alumínio, Jundiaí e também Sorocaba. Nós conseguimos uma informação muito segura de que eles estariam nas casas deles essa madrugada. E aí, enfim, o nosso pessoal fez a intervenção
E ali foi encontrado armamento, explosivo, um pouquinho de droga para consumo próprio. O último ataque teria sido na madrugada desta quarta-feira no bairro de Brigadeiro Tobias. A agência, que ficou completamente destruída, continua fechada. A explosão foi tão forte que a porta giratória foi parar no meio da agência. Todos os vidros foram estilhaçados. A grade, que estava perto de um dos terminais, foi parar do outro lado da rua. O que salta aos olhos, né, o mais visível dessa ação deles é que eles sempre escolhiam a mesma bandeira e o mesmo local. Né? Então eles sabiam quando tinha grana, quando tinha o dinheiro lá e de que forma usar. Né? Eles não iam para outra bandeira. O plantão da Delegacia da Zona Norte de Sorocaba voltou a funcionar hoje de manhã. O prédio ficou interditado essa semana depois que parte do forro desabou. Uma escrivã chegou a ficar ferida. Durante a interdição, os atendimentos à população foram realizados no DPP Sul. Eleições, a movimentação foi grande nesta manhã no cartório de Sorocaba. Aproximadamente 120 pessoas estão envolvidas no processo de transferência das urnas para os 140 locais de votação no município. Todos os 1.229 equipamentos eletrônicos testados no último fim de semana foram colocados em vans escolares para serem transportados. Funcionários da Justiça Eleitoral vão preparar a montagem das urnas e colocar nos pontos de votação neste sábado para a eleição no domingo. Em Sorocaba, mais de 445 mil eleitores devem ir às urnas. Olha só que bacana, uma iniciativa cultural diferente e que agrada aos ouvidos. Um quarteto de cordas se apresenta em escolas de Sorocaba e também de Votorantim. Para deixar vários adolescentes assim, em silêncio, só mesmo algo bem interessante. Abner Antunes e David Ortolano nos violinos. José Carlos Neto na viola. E Jefferson Pérez no violoncelo. São eles os responsáveis pela façanha. O Quarteto de Cordas de Sorocaba é conhecido nacionalmente por divulgar obras de compositores famosos, como Heitor Villa-Lobos, César Guerra Peixe e Oswaldo Lacerda. O principal objetivo desse projeto é a formação de público, né? Então, trazer a música até a escola para esses jovens que às vezes não têm a oportunidade de ir até uma sala de concertos. As apresentações em escolas da rede pública de Sorocaba e Votorantim fazem parte do projeto de concertos didáticos do Ministério da Cultura, realizado recentemente. Os integrantes concorreram com dezenas de grupos de várias partes do país. Eles receberam projetos do Brasil inteiro, 200 e poucos projetos, e selecionaram 40, sendo o nosso único do interior do estado de São Paulo. A música faz parte da vida de cada um. Eles também são integrantes da Orquestra Sinfônica de Sorocaba e da Orquestra do Conservatório de Tatuí. São em apresentações como esta, os jovens, que os músicos aproveitam para divulgar ainda mais a família dos instrumentos e a música de qualidade. Na Escola Estadual Comendador Pereira Inácio, no bairro Barra Funda, em Votorantim, alunos do ensino médio gostaram da iniciativa de assistir a um quarteto ao vivo, de graça e sem sair do colégio. Bem legal, diferente. Eu nunca tinha visto assim na escola, mas é muito bom. Foi bem interessante, foi diferente. E esse parece ser mesmo o caminho para estimular jovens da rede pública a aderir à música erudita. Olha só o interesse. Ó, jaqueta de gás, já. Conforto nossos ouvidos a ouvir, daí me tirar alguma dúvida. Porque eu já sei alguns instrumentos, daí eu nunca cheguei perto de algum desses, daí eu estava tirando algumas dúvidas com eles. Muitos talentos estão aqui escondidos. E olha lá, estão fazendo entrevista. Eles querem saber como e onde eles podem se inscrever e com certeza serem tão bons quanto os que se apresentaram.
Recado aos estudantes, estão abertas as inscrições para o vestibulinho das escolas técnicas estaduais para o primeiro semestre de 2015. Ao todo são oferecidas 82 mil vagas para ensino médio, ensino técnico, técnico integrado ao médio e especialização técnica. A inscrição deve ser feita até o dia 7 de novembro pelo site vestibulinhoetec.com.br. O exame vai ser no dia 7 de dezembro. Olha, a região da Zona Norte de Sorocaba cresce a cada ano. São investimentos que chegam para alavancar a economia. Metade da população hoje está concentrada nessa região, segundo uma pesquisa encomendada pela URBS. Zona Norte, quem é daqui hoje não quer sair e nem precisa. Aqui você encontra tudo, né, praticamente. As lojas aqui... Facilidade é melhor pra gente, né? Nem 20 minutos lá de casa, né? Só alegria agora. Mudaria daqui hoje ou não? Nunca, jamais. Tem tudo porque todos olham pra cá. A instalação do shopping há um ano, por exemplo, que gerou para a região 1.800 empregos diretos, não foi à toa. Ainda tem muito para crescer, existe demanda ainda para atrair mais público e mais negócios, mas de um modo geral, em um ano o shopping já é considerado um sucesso. 9,4 milhões de pessoas passaram por aqui. A chegada do shopping ajudou, impulsionou a economia local, deu visibilidade à Zona Norte. Outras grandes redes também investiram. Nessa o pessoal encontra de utensílios domésticos a vestuário. Em 10 meses, as vendas não decepcionaram. O público tem sido fiel. O povo de Sorocaba acolheu a loja de uma forma assim, superando nossa expectativa. Crescemos mais de 30% do que se esperava. De acordo com o estudo apresentado pela URBS, que é responsável pelo trânsito de Sorocaba, a Zona Norte conta hoje com aproximadamente 295 mil habitantes. Isso representa metade da população da cidade. E se depender dos novos empreendimentos feitos aqui na região, esse número tende a crescer ainda mais. Os empreendimentos comerciais trazem para a Zona Norte mais residências também, mais gente interessada em morar por aqui. Na realidade eu estou há um ano para cá, né? Eu vim do centro para cá, então eu me acostumei bem para cá. Ângela organizou no mês passado a segunda feira de imóveis da Zona Norte. Foram negociados 40 milhões de reais. Um sucesso. A gente fez um apanhado geral com todo mundo para saber o que foi prospectado, o que foi já levado documentação. Então isso pode ultrapassar os 40 milhões de negócios concretizados em 3 dias de feira. Não resta dúvidas. Para os negócios, a Zona Norte de Sorocaba é a área mais iluminada da cidade. Tá aí, o Sindicato da Habitação Secov apresentou à imprensa um estudo sobre o mercado imobiliário de Sorocaba. O sindicato confirma o crescimento da Zona Norte de Sorocaba. Existem 2 vetores de crescimento na cidade de Sorocaba ainda, que é o norte e o oeste. Então são as 2 regiões que podem ter o maior crescimento. Os números são dos últimos 3 anos, período pesquisado pelo Departamento de Economia e Estatística do Secov. De acordo com o levantamento feito em Sorocaba, empreendimentos pequenos com até 2 quartos tiveram destaque. Pela primeira vez, segundo o mercado imobiliário, o segmento de um dormitório liderou o ranking de um ano para o outro. Aumentou 95% o número de lançamentos de um dormitório. E um outro fator relevante e preocupante é a diminuição de lançamentos na cidade, fazendo com que o aumento até aumente o preço. Por outro lado, ainda segundo o levantamento, no acumulado 2013 e 2014, o número de unidades de 3 dormitórios caiu 30%. Mas mesmo assim, para o setor, o momento é propício para negociar. Sempre é bom você comprar quando você precisa do imóvel. E nesse momento da dúvida e da insegurança, os preços podem facilitar uma negociação, porque as vendas diminuíram também e essa negociação pode ser mais forte. Falar de solidariedade agora, até o próximo dia 9, você, telespectador da TV Sorocaba SBT, pode vir até a sede da emissora para fazer sua doação à AACD. O nosso endereço é a Rua Professor Dirceu Ferreira da Silva, número 55, no Alto da Boa Vista, em Sorocaba. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Faça parte desta corrente do bem. Participe dessa campanha que antecede o Teleton. E o Manchetes Noticidade termina aqui. Outras notícias da região, às 7h20 hoje, no Noticidade com Simone Marqueto. Para você, uma excelente tarde. Tchau.